Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que busca traduzir uma das peças de planejamento mais importante da administração pública, que é o orçamento público, que é aquela lei anual que faz a estimativa da receita e a fixação da despesa para um exercício financeiro, ou seja, o período de um ano que se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro. Lembrando que a web aula ela é um complemento àquelas informações que já estão disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, é um plus. Mas também é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas como nós somos alunos de educação à distância, essa modalidade ela preconiza que o aluno ele tenha a autogestão do seu conhecimento, ou seja, ele pode definir o melhor espaço e o melhor tempo para que ele possa realizar o seu processo de aprendizagem. Por este motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem, e em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco responder o mais breve possível, ok? Então, iniciando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os princípios da administração pública. Toda vez que eu falo de princípio, me vem assim a sensação de início, de começo. Então, essa, até pela própria definição da gramática, já diz, de acordo com a gramática, princípio significa um ponto de partida de alguma coisa. Início, começo, premissa, ou seja, tudo que é aquilo que eu preciso conhecer para poder prosseguir. Pode ser considerado como um dos valores mais caros de uma pessoa. Indicam no agir individual determinados valores ligados a um comportamento ético, justo e moralmente correto. Então, os princípios sempre estão ligados àquela sensação de salvaguarda, tudo aquilo que é preciso conhecer para que a gente não incorra numa ação que não é permitida. Então, nesse sentido, foram criados pela Constituição Federal de 1988 os princípios administrativos da administração pública, e são cinco. Então, para que o profissionalismo seja garantido por parte dos servidores públicos e os serviços prestados atendam aos interesses da sociedade, a legislação brasileira, configurada na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, ela determina em seu artigo 37 o seguinte: a administração pública, direta ou indireta, ou seja os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, sejam as autarquias, as fundações, né, ou as empresas de economia mista, todas, de qualquer poder, deverão obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você pegando as iniciais desses cinco princípios, né, ele ficou conhecido pela sua sigla LIMP. Então, toda vez que eu tenho que obedecer ao LIMP, né, nada mais é do que obedecer aos princípios da administração pública. Tudo aquilo que eu preciso saber se configurado em cinco princípios. Então, o LIMP são princípios da administração pública, e para compreender o campo da administração pública, é fundamental saber como se estrutura o governo. Nesse sentido, é primordial entender os princípios administrativos
conhecidos como LIMP, e como eles orientam as atividades dos governos municipais, estaduais, da União e do Distrito Federal. Então, agora nós vamos observar cada um desses princípios para que você possa entendê-los, né, em partes. O primeiro princípio da administração pública é o princípio da legalidade. E ele faz referência ao cumprimento da lei, ou seja, aos servidores públicos é permitido somente o que se está previsto em lei. Assim, qualquer ação praticada que não estiver preconizada em legislação específica ou em norma regulamentadora estará vedada automaticamente por este princípio. Em suma, este princípio diz que eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja escrito em lei ou em norma. Então, eu tenho que obedecer à legislação. Na administração pública, a legislação ela é muito preponderante, seja uma legislação para aquisições e contratações, como é o caso da administração pública. Nós temos legislação, né, para o tratamento contábil, nós temos legislação, né, de responsabilidade fiscal. Então, a administração pública, ela é regrada pela lei. E o princípio da legalidade, ele observa que todo servidor público e gestor público deve obedecer esta lei. Aqui nós temos uma charge ao princípio da legalidade, onde aí dois sujeitos, né, conversam observando a figura da justiça e apontando que é um óculos de realidade virtual que ela está utilizando. Ou seja, a justiça que antes era cega, hoje ela observa várias realidades. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, ou seja, o tratamento igualitário. As ações de quaisquer agentes públicos se farão somente se neles haver o, né, o legítimo fim legal. Este princípio da impessoalidade traz vedações explícitas, como proibição, por exemplo, da contratação, nomeação de parentes sem a realização de concurso público, podendo se configurar na prática de nepotismo. Então, aqui ele fala diretamente do favoritismo pessoal, ou seja, qualquer pessoa que esteja em cargo, né, decisório da administração pública não pode privilegiar terceiros, outras pessoas, somente pela sua vontade. Então, ele deve tratar sempre na figura da administração pública e do interesse de toda a sociedade. Aqui nós temos uma charge falando da impessoalidade e do nepotismo, né, onde aqui uma pessoa acusa outras outros funcionários de nepotismo e eles perguntam, questionam de onde foi tirada essa ideia, mas percebam aqui que pelas características físicas das pessoas todos são parentes, então é mais ali um humor trazido para esse princípio. O terceiro princípio é o princípio da moralidade, ou seja, este princípio ele aborda padrões éticos e morais, né, como elo de uma mesma ligação. O princípio da moralidade, ele obriga os agentes públicos a atuar em conformidade com os princípios éticos. Assim, as leis que balizam o comportamento esperado para cada cidadão residente em uma sociedade, se fazendo necessário observar os padrões éticos que não estão necessariamente explícitos em legislações, mas que estão incorporados pela própria moral e pela própria ética. Este princípio exalta a boa-fé, que deve ser inerente a todos que atuam no setor público. Ou seja, nada mais é de agir com ética e moral, buscando o quê? O bem, o serviço legal. Então, a moral, eles são padrões e que são adquiridos por uma cultura e a
praxis dessa moral é a própria ética, que é uma ética pensada, escrita, que visa sempre salvaguardar as ações, né, executadas pelos agentes públicos. Então, o princípio da moralidade é sempre agir com boa fé. Então, aqui nós temos uma charge, onde nós mostramos aqui, né, uma licitação, e no lado da porta nós temos a licitação, onde a pessoa vai entregar as propostas, e do outro lado já tem a parte da comissão, onde dá a entender que a pessoa poderia receber valores para poder, né, encaminhar uma proposta, né, sim, sem a devida, né, moral ética. O quarto princípio, ele é o princípio da publicidade, ou seja, ele está relacionado à prestação de contas à população. Também ligado à transparência do exercício público, este princípio tem por regra que todos os atos públicos devem ser publicizados. Além disso, oferece aos cidadãos a oportunidade de fiscalizar a coisa pública. Todos são agentes sociais, né, que têm o dever de fiscalizar a coisa pública. Há pontuais exceções, como dados sensíveis e ações que correm em segredo de justiça. Ao encontro do princípio da publicidade, né, várias legislações foram criadas, como a Lei da Transparência Pública, a Lei de Acesso à Informação, nós temos também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que define aquilo que pode e aquilo que não pode ser publicado. Mas, via de regra, o princípio da publicidade, ele diz que todos os atos públicos devem ser publicizados. E alguns atos públicos, se não publicizados, têm a sua anulação. Ele se torna um ato nulo, perdendo a sua validade. Então, é muito importante a publicidade na administração pública. Então, nós temos aqui mais uma charge, onde uma pessoa pede informação e uma pessoa questiona quem poderia informar ao cidadão onde fica o setor de informação. O outro servidor já de pronto diz que vai se informar com a direção, e se eles informarem, dará a informação para você informar ao cidadão, mas acho que eles também estão desinformados quanto a essa nova lei de acesso à informação. Então, mais um humor aqui ao princípio da publicidade. E o último princípio, que é um dos princípios de grande importância também, é o princípio da eficiência, que ele observa a boa gestão dos recursos públicos e os serviços realizados. Este princípio defende o zelo, a responsabilidade e tempo razoável no serviço público. Dedica-se a salvaguardar o modo pelo qual o serviço público é prestado, ou seja, a atividade pública deve ser executada de maneira ágil e em tempo médio razoável, mantendo, entretanto, a vigilância aos demais princípios impostos pela administração pública. Vale lembrar e destacar aqui que os princípios eles convivem de forma harmônica, não concorrendo entre si. Então, eles, né, convivem como elos de uma mesma ligação, tá? Não podendo ir de encontro um contra o outro, ok? Então, aqui nós temos mais uma charge ao princípio da eficiência, onde temos aqui a chefia, né, querendo tudo para ontem, e o servidor cheio de processos ali para dar conta, né? Então, algo que não é possível nesse contexto. Então, resumindo aqui os 5 princípios, nós temos o princípio da legalidade, que ele pede atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados, e isso já nos chama, nos remete para o segundo princípio, que é o princípio da impessoalidade, que é o princípio que diz que todos devem ter tratamento igualitário, ou seja, tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs,
e uma atuação sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores, que vai ao encontro ali do princípio da moralidade, que trata da preservação da ética e da moral nos termos da lei, em todas as ações por parte dos agentes públicos. Nada mais é do que ter uma atitude libada com ética e moral e boa-fé. O princípio da publicidade, ele é a priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos públicos e o serviço prestado. Então, você deverá agir com economicidade, né, e zelo, né, na prestação do serviço público, que é também uma observação ao princípio da eficiência, onde a execução do serviço público deve ser realizada com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público, né, sem desperdícios e também buscando sempre executar o seu serviço com zelo e qualidade. E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje, nossa última charge. O pai pergunta ao filho qual escola ele gostaria de ver campeã e ele responde: a escola pública, pai. Então, esse é o que eu tinha em mente trazer para vocês. Espero que seja de grande valia a todos. Caso tenha restado dúvidas, como eu disse, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, né? Geralmente aquela figura do balãozinho disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Eu busco responder o mais breve possível. Tá? Por hora, então, meus votos de gratidão, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.